Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor, amados. Gênesis capítulo 6, verso 11. Acredito que todos já puderam achar, não é verdade? Somente o versículo de número 11. Que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Esse era o quadro. A terra está cheia de violência. Pode-se ler, amados, essa notícia em todos os jornais. Podemos identificar essa notícia hoje, agora. Porque nós estamos vivendo nesse mundo todo essa realidade chocante. É um problema antigo e é um problema novo. Talvez seja maior ainda hoje, porque hoje o mundo, podemos pensar que nós somos hoje quase 7 bilhões nesse planeta Terra. Talvez também essa realidade seja mais visível, essa realidade dessa violência, porque a Terra está cheia de violência. Porque hoje a comunicação também é uma comunicação globalizada. Isso quer dizer que tudo que acontece ao redor desse planeta se é conhecido. Nós recebemos as informações e cada vez mais as informações que chegam numa velocidade incrível e que vêm ao nosso encontro, e mesmo não estando participando, nós somos atingidos por elas. São informações e notícias que nos chocam. Verdade ou não, irmãos? As informações e o noticiário nos chocam. É chocante, porque o número desses dados de violência são realmente assustadores. E também é curioso, amados, porque aquilo que hoje é manchete, aquilo que hoje está se tornando notícia no mundo inteiro, era também notícia em um tempo onde a humanidade toda estava vivendo essa realidade. Porque o texto que nós lemos agora poderia ser aplicado em toda a nossa realidade do mundo de hoje. A terra está cheia de violência. O texto de Gênesis capítulo 11 diz exatamente assim: a terra está corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Esse tempo refere-se ao mundo e ao tempo antediluviano. Porque exatamente antes de vir o dilúvio, a terra estava assim. A humanidade de todos estava corrompida, totalmente corrompida. Mas não havia um. Não se podia achar um, ou havia um. A questão é que naquele momento, naquela hora, naquele instante, a humanidade, a uma,
ela estava totalmente desregrada. Ela se afastou completamente de Deus. Não havia quem buscava Deus. Não havia. A corrupção e a maldade, diz o texto, que ela estava corrompida à vista de Deus. Essa sociedade era a sociedade onde Noé estava. E nós vemos, amados, que esse casamento da violência de ontem com a violência de hoje se faz oportuna. Por quê? Talvez seja para nós um chamado, um aviso, uma ameaça, ou quem sabe, uma oportunidade. Na verdade, esse tempo é um tempo que nos chama, que nos quer trazer para um lugar, de forma que nós possamos olhar, porque para alguns pode ser uma ameaça, para outros pode ser uma oportunidade. Nós vemos que dentro desse contexto havia um homem e uma situação. Eu gostaria de primeiro falar sobre o homem. Esse homem que fala a palavra de Deus chamava-se Noé. Vamos pensar em Noé. Quem era Noé? Personagem que a Bíblia chama de um homem justo e íntegro entre todo o povo naquela época. Seu bisavô era Enoque. A Bíblia fala de Enoque lá no princípio, dizendo que Enoque foi um homem que andou com Deus e Deus para si o tomou. Talvez Noé parecesse com seu avô ou com seu bisavô, porque diz a palavra de Deus que Noé era um homem íntegro entre todos que viviam naquela época. No mundo corrompido, Noé aparece como sendo um homem íntegro. Noé estava em um extremo e todos os outros estavam no extremo oposto. Antes de ser um sobrevivente do dilúvio, Noé foi um sobrevivente da corrupção da sua geração. Antes de Noé ser um sobrevivente daquele dilúvio que haveria de vir, ele já era um sobrevivente da sua sociedade, porque ele conseguiu sobreviver. Noé é aquele que a Bíblia fala que vivia no mundo infectado, todavia não se contaminou com ele. E é muito importante que nós venhamos a olhar para os dias que nós estamos vivendo hoje, porque são dias semelhantes ao tempo de Noé. Quando nós olhamos hoje, olhamos uma sociedade que a todo está corrompida. A Bíblia diz em Hebreus, na coluna dos heróis da fé, referindo-se a Noé, diz que Noé, ele foi um homem que, debaixo do temor de Deus, construiu a arca para salvar a sua família. Imaginem só, construiu uma embarcação que tinha nada menos do que 3.000 metros quadrados sobre a terra, durante 120 anos. Durante 120 anos, ele construiu aquela embarcação. Não era um barquinho, era uma embarcação de um tamanho anormal, uma coisa assustadora. Ele estava construindo uma embarcação, e ele estava construindo a embarcação sobre a terra, durante 120 anos, e ele estava construindo, porque Deus havia lhe dado uma ordem, e Deus havia falado para ele: constrói essa embarcação, e ela vai ter essa medida, vai ser exatamente assim, ela vai ter esses comportamentos, ela vai ter essa medida, enfim. Noé, obediente, ele estava seguindo a ordem de Deus. Vamos pensar numa coisa aqui, amados irmãos, essa noite. Deus procura homens e mulheres com integridade. Quem pode dizer amém? Eu quero dizer para você, preste atenção, esse é um tempo de nós olharmos, e olhando com o passo do tempo, e olhando que
talvez muito em breve, esse tempo nosso está terminando. O tempo está terminando. Para aqueles que estavam do lado de fora da construção da arca, o tempo estava normal, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus fala que como foram nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento, viviam, se banqueteavam e diziam: está tudo maravilhoso, esse mundo nunca esteve melhor, essa sociedade nunca esteve tão livre, tão à vontade, porque afinal de contas, hoje somos uma sociedade que fazemos o que nós queremos. Se nós quisermos mudar de sexo, a gente muda. Se a gente quiser fazer qualquer coisa, a gente faz. Sabe por quê? Somos livres. Na verdade, a sociedade nunca esteve tão escrava como nos nossos dias, nunca esteve tão mal como nos nossos dias, tal qual foi a sociedade antediluviana, aquela sociedade que encontrou somente em um homem integridade. Eu peço a Deus que possa nos permitir ser parte de uma comunidade que possa se resguardar e ser íntegra para o dia do Senhor. Que Deus possa nos apanhar, nos ver, nos encontrar naquele dia com integridade, separados para Ele. Noé se separou, Noé obedeceu, Noé era esse homem, amados irmãos. Mais uma coisa com relação a Noé: Noé era o pregador da justiça. Na carta de Pedro, ele fala que Noé era o pregador da justiça. Não era a única voz que proclamava a justiça, o único homem que falava a favor de Deus, o único homem, a única voz que ecoava, a única voz que falava a favor de Deus era a voz de Noé. Hoje, nós temos a voz do Espírito Santo, que fala sobre a justiça de Deus. E o Espírito Santo continua falando, e Ele vai continuar falando, e Ele vai continuar trazendo os homens à justiça e ao juízo de Deus. Jesus disse que eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Virá o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da justiça, porque Ele estará trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Noé era um homem que viveu a sua pregação de uma forma que, com a sua vida, ele pôde mostrar o Deus que ele pregava. Hoje nós precisamos pregar, e a nossa pregação não só deve promover mudança a respeito do pecado, mas é necessário que a nossa pregação questione, venha a desmascarar e a estabelecer a culpa e condenar e arrancar a alma humana da justiça própria. A verdade é que nós precisamos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, e quando ela tiver de encontrar o pecado, que ela possa encontrar o pecado. A igreja precisa ouvir a respeito do pecado, a igreja precisa ouvir a respeito da verdade e se converter a essa verdade. Nós não podemos continuar fechando os nossos olhos, endurecendo os nossos corações, amados irmãos. A palavra, ela precisa nos libertar. Eu posso ouvir um amém? Essa palavra precisa vir ao nosso encontro de uma maneira tão impactante, que ela possa nos mover da situação em que nós muitas vezes nos encontramos, de domínio, de escravidão, de pecado. É necessário que nós nos voltemos para Deus e com urgência, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Eu falo da pessoa de Noé, e falo também do acontecimento, do dilúvio, porque o dilúvio veio, o dilúvio chegou. O dilúvio não é apenas um ato histórico, não é apenas um momento histórico da Bíblia. O dilúvio, na verdade, para todos nós, ele é uma palavra de profecia, porque nós podemos olhar para aquele tempo e entender uma coisa: Deus disse que iria inundar toda a terra,
E as águas, diz a palavra, elas vieram de todas as fontes por baixo. Isso quer dizer que todas as fontes de água não pararam de jorrar. E os céus se abriram e as comportas do céu não pararam de derramar águas. Foram 150 dias. 150 dias de águas que vieram torrencialmente. Vocês têm observado que pouca água inunda uma cidadezinha em poucas horas? Vimos agora o Espírito Santo. Agora aqui em Iconha, como é que ficou Iconha? É uma chuvinha de verão. É só uma chuvinha de verão. Vocês já viram o estrago que faz? E que estrago, verdade ou não? Já viram os carros como é que vão boiando? Ninguém segura a força da água, ninguém segura. E sabe o que é isso? Nada. Nada em comparação ao que aconteceu. Foram 150 dias de água que caíram, depois foram mais 150 dias e mais um pouco, muito mais de um ano no total. Foram 377 dias para que as águas que cobriram toda a terra e o cume do monte mais alto, 7 metros acima. Muita água. O dilúvio aconteceu. As águas tomaram toda a terra. Noé não foi sucumbido por aquela água. Noé é um exemplo para nós. E quando Jesus faz referência no livro de Lucas a Noé, ele está nos apontando para aquele homem e aquele tempo, como que dizendo-nos e mostrando-nos um tempo para que nós pudéssemos estar o quê? Vigilantes. Que nós pudéssemos estar com sobriedade, pudéssemos estar vivendo a nossa vida com integridade. Amados irmãos, talvez seja essa a palavra que mais a igreja precisa. Mas cada um de nós precisa. A igreja precisa de integridade. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Sabe o que significa a integridade? Eu vou te falar. Integridade é aquela pessoa que é completa. Ela não é dividida. Nós temos andado divididos. Jesus disse: se você quiser servi-lo, você vai ter que servi-lo. Você não pode servir a dois senhores. Aquele que serve a dois senhores não serve a Jesus. Aquele que está de braço dado com o mundo e com a igreja, ele não está com a igreja, ele não está com Jesus, ele está no mundo. Essa é a grande verdade. Nós precisamos nos voltar e sermos um para Deus. Pararmos de estar divididos. Pararmos de estar com o tempo, um pé lá fora e outro pé aqui dentro. Não existe isso. Não existe coluna do meio. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. Você entende essa palavra? Jesus disse que como foi exatamente como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na volta do Filho do Homem. A terra está cheia de violência, totalmente corrompida diante de Deus. Nós sabemos que temos muito pouco tempo, e é hora de nós nos voltarmos correndo para Deus. Eu digo, amados irmãos, não é devagar não, é voltar para Deus correndo, largar tudo que está nos prendendo, e pararmos de viver uma vida dividida. Deus não quer parte da sua vida, Ele quer toda a sua vida. Deus não quer parte da vida da igreja, Ele quer toda a vida da igreja. Deus não quer um pouquinho de nós, Deus quer tudo de cada um de nós, porque Ele não deu metade do seu Filho por nós, Ele não deu um pouco na cruz, Ele deu tudo na cruz. Na cruz, Deus deu 100% por mim e para você. 100%. E esse Jesus que se deu por nós, Ele vai voltar. E a sua volta talvez esteja muito mais perto agora do que você pode imaginar.
É importante que nós possamos nos voltar para Deus com integridade. Vamos ser pregadores da justiça. Vamos ser pregadores dessa verdade. Se Deus está nos mandando construir a arca, vamos construir a arca. Em obediência, sabendo que aquele que disse e que prometeu, Ele é fiel. E a palavra dele não voltará vazia e há de se cumprir. E essa palavra é verdadeira, amados irmãos. A terra está hoje como estava no tempo de Noé. E é interessante que nós vemos 2 momentos de visitação, de destruição de Deus na Bíblia. Sodoma e Gomorra. Diz que a ira de Deus se acendeu contra aquela geração. E as 2 cidades foram totalmente exterminadas, destruídas. Não foi assim? Como que era aquela sociedade? A sociedade sodomita. Inclusive, quando se fala em sodomita, você pensa o quê? Quando fala assim, sodomita, você pensa o quê? Pensa uma coisa boa? Não, você não vai pensar uma coisa boa. Porque sodomismo quer dizer aquilo que é pervertido. Uma sociedade pervertida é uma sociedade sodomita. A sociedade de Sodoma e Gomorra era tão pervertida que quando Deus enviou o anjo para que fosse à casa de Ló, para tirá-lo de lá, os homens daquela cidade queriam pegar os anjos, porque diziam, eles são belos, vamos pegá-los. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade, inclusive, que de uma forma quase que legal, está sendo instituído o mal. O mal está se tornando institucionalizado. Isso quer dizer que as leis que estão sendo feitas ou querem ser feitas, nós essa semana tivemos a ideia de um projeto de lei na Câmara Federal da instituição da nova família. Vocês souberam disso? A nova família, o modelo da nova família. E se não bastasse a ideia de família, com a ideia de um homem com outro homem, constituir família e poderem ter filhos legalmente. Uma mulher com outra mulher. Tem mais. Isso como projeto-lei sendo trazido para ser colocado em votação, para que a ideia de irmãos e irmãs e pais e filhos também seja desfeita. A ideia de relacionamento a um nível totalmente liberal, no sentido de que basta querer. Nós estamos numa sociedade tão libertina, tão sodomita, que ela está se ditando ou se conduzindo exatamente em cima de padrões totalmente invertidos. Nós estamos vivendo uma sociedade, essa sociedade que agride a Deus de uma forma direta. E sabe por quê? Porque nessa hora, quem está realmente sendo atingido frontalmente é o homem, chamado aquele que foi criado à semelhança de Deus. Porque o meu corpo, o seu corpo, a sua vida, a sua identidade é de Deus. Deus criou tudo. E na hora do homem, ele
olha para o homem de uma forma diferente, e ele não diz a esse homem do nada exista, do nada apareça, não, ele diz a todo o universo que haja luminares, cada estrela, todo o universo, todo o planeta, tudo que há, tudo que pode se ver, pela sua palavra foi criado. Mas o homem não. O homem, Deus foi na terra, e Deus modulou a terra, e Deus disse: esse é o homem. Depois Deus soprou sobre esse homem, e disse a esse homem, que ele era com ele, semelhante. E Deus disse: eu vou morar nesse homem, eu vou habitar nele. E é exatamente isso que Satanás, o Deus desse século, atinge de uma forma, vamos dizer assim, final. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa é a hora final de toda a iniquidade. O domínio da impiedade e da iniquidade chega-se ao ponto do seu clímax, do ápice. De que forma? Atinge o homem, destrói a identidade do homem. E é essa hora que esse homem, agora criado por Deus como semelhante, é pervertido. Porque tudo que Deus fez é bom. Quem pode dizer amém? Deus fez o homem, a mulher, mulher. O que passa disso é de procedência maligna. A família é a instituição de Deus. Eu posso ouvir um amém? Diga: a família é a instituição de Deus. Diga: Deus criou a família. Deus deu o pai e a mãe e os filhos. Deus colocou cada um no seu devido lugar, por uma questão hierárquica de bênção, porque o governo de Deus é bênção. O governo que Deus estabeleceu é bênção. Se Deus colocou o homem como sendo homem, e a mulher como sendo mulher, os pais como sendo pais, e os filhos como sendo filhos, e se tudo tiver equilibrado é bênção. Quem pode dizer amém? Se o pai for pai, a mãe é mãe, e o filho é filho, é bênção. O problema é que nós deixamos de estar nos nossos lugares. Nós estamos vivendo uma sociedade que os pais já não são mais pais e os filhos já não são mais filhos. Vocês estão entendendo toda essa máquina de prevaricação, de mudança, de inversão? Como foram nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Por isso, amados irmãos, não se perturbem. O noticiário antediluviano é o mesmo de hoje. Se no tempo de Noé tivesse internet, estava falando a mesma coisa de hoje. Se no tempo de Noé, da sociedade antediluviana, tivesse essa comunicação que nós temos, estava falando as mesmas aberrações de hoje. Por isso, que aquilo que hoje está sendo evidente, o noticiário deve nos chamar a atenção para olharmos para nós e pensarmos quem nós somos no meio dessa geração corrupta e perversa. A palavra de Deus é que nós devemos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Diga amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amada igreja do Senhor, que nós possamos nessa hora, a exemplo de Noé, sermos achados como homens íntegros, pregadores da justiça, pregação essa que traga incomodação, pregação essa que gere incomodação. Nós não podemos nos calar, porque se as nossas palavras não tiverem eco, se a igreja parar de pregar, as pedras clamarão. Foi isso que Jesus disse. Eu não vou deixar de pregar. A igreja não pode deixar de pregar. Essa é a hora. Essa é a hora. Talvez a gente não prega a pregação e a palavra do ajuste.
Talvez a gente não pregue aquela pregação que traga conforto e bem-estar. Talvez a gente não consiga pregar uma palavra de adesão, uma palavra onde todos aplaudem, onde todos digam assim: oh, maravilha! Talvez a pregação traga incomodação, inquietação, de tal forma que ao ouvirmos a palavra, venhamos a ter uma verdadeira convulsão, de forma que nós possamos nos examinar e dizer: Deus meu, misericórdia. De forma que nós possamos nos ver dentro dessa escuridão e dizer: Senhor, livra-nos dessa escuridão. Abre os nossos olhos para vermos. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos. Atende o nosso clamor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia de nós. Para terminar, irmãos, não é tempo de cantarmos com júbilo. Não é tempo de festa. Não é tempo de festa. É tempo de choro e arrependimento. É tempo de nos vestirmos de saco e de cinza e nos humilharmos diante de Deus, clamarmos ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Porque assim como foi no dia de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Cuidado com o tempo de festa. Cuidado com o tempo de muito sorriso. Esse não é um tempo de festa. Eu não tenho que celebrar. Eu tenho que chorar. Falta choro na igreja. Falta lágrimas na igreja. Já não choramos como choramos há tempos atrás. Sabe por quê? Porque os nossos corações estão endurecidos. Possamos voltar para Deus, enquanto o dilúvio não vem. Enquanto as águas não nos tomem. Essa é a hora. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus mude o nosso coração. Em nome de Jesus.